Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gol de Ouro, podcast onde estudantes de comunicação e mídia juntam a sua experiência à sua paixão pelo futebol. Portugal foi eliminado do Mundial, perdeu contra a Espanha por 1-0, num jogo que evidenciou tudo o que nós já falámos aqui e repetir-nos é complicado, mas terá que ser. Portugal até trouxe algum equilíbrio e alguma felicidade até certo ponto na primeira parte, mas na segunda parte deixou a Espanha jogar e sabemos que esta Espanha com espaço é algo que vai ser comprometedor no fim do jogo. Hoje estou com Gabriel Monteiro e Guilherme Ferreira e vamos não só olhar para este jogo com a Espanha, mas para o Mundial no geral e vamos ver o que é e vamos analisar o que é que nos espera agora das próximas competições da nossa seleção. Gabriel, quanto ao jogo com a Espanha? Quanto ao jogo com a Espanha, tens duas partes distintas. Tens uma primeira parte bastante disputada e competitiva, onde Portugal até conseguiu criar perigo. Tens uma bomba do Nuno Mendes à barra, tens um bom lance de um cruzamento a partir da direita, que o João Félix ao segundo posto consegue dar para o Ronaldo, só que a bola vai para as costas e o Ronaldo acaba por já não conseguir finalizar tão bem. Ou seja, conseguiste equilibrar o jogo, como tu disseste, e fez um pouco lembrar a final da Liga das Nações. E até pensei, olha, queres ver? Se calhar até temos um desfecho igual. Mas a verdade é que depois vimos para a segunda parte, ali um início um pouco incerto, aquela disputa normal por conseguir o primeiro controle do jogo, e a verdade é que chegas à pausa de hidratação e parece que os dois treinadores olharam de forma diferente. O Luís de la Fuente olha para a pausa de hidratação como ok, refresquem-se porque agora vamos correr a doer, e Roberto Martínez olha para a pausa de hidratação e é assim, vai começar estes próximos 20 minutos é aguentar como modernos, porque depois temos mais 30 para jogar. Portugal foi jogar à espera do prolongamento e quando tu esperas prolongamentos contra equipas de elite como a Espanha, tu nunca vais a prolongamento. A verdade é que, mais uma vez, a atitude de Portugal não foi uma atitude a Portugal. E quando tens Roberto Martínez no final do jogo a dizer que está muito orgulhoso, não está. Só se estiver orgulhoso da sua nação, a Espanha, que chega aos quartos de final do Mundial, porque eu estou zero orgulhoso com o Mundial de Portugal. A atitude foi má do início ao fim, mas tu não podes ter uma equipa que a jogar com a Espanha se acomoda com um empate. Não vais. Porque os espanhóis não se acomodam. É uma identidade. A identidade espanhola está bem vincada. Toda a gente sabe como a Espanha joga, toda a gente sabe como é que a Espanha vai abordar um jogo. Mas quase ninguém lhes ganha exatamente por causa dessa identidade. E portanto, é isso. Uma falta de identidade gritante de Portugal que levou à nossa eliminação justíssima. Sim, uma Espanha bastante organizada que ainda não sofreu nenhum gol neste Mundial e é óbvio, não é? Uma equipa não pode jogar para o prolongamento, muito menos uma equipa candidata a vencer uma competição nunca vai entrar num jogo a pensar, ok, vamos fazer aqui tempo para ver se temos mais maiorita e vai na volta, vamos nos penaltis. Nós não somos o Paraguai. E infelizmente jogámos um pouco como. Guilherme, o que é que tens a acrescentar? Primeiro que nós não deveríamos estar a jogar para o prolongamento porque devíamos ter uma identidade. Uma seleção que tem jogadores como a nossa seleção não devia estar à espera de jogar mais 30 minutos, principalmente numa altura onde os dias apertam cada vez mais. Onde daqui a 3 dias talvez já estaríamos a jogar novamente. Não podemos ficar à espera do prolongamento. Em relação ao jogo em si, foi mais do mesmo. Falta de vontade, falta de ambição. O meu lance depois vai mostrar isso, porque não pode acontecer nos minutos em que o jogo estava, estar a acontecer o que aconteceu, mas pouco conseguido. As individualidades não jogam, táticas não houve desde o início, a preparação que tem sido feita desde março ou após o fim da qualificação no Mundial também tem sido muito má e não há muito mais a acrescentar. Foi uma eliminação merecida. A Espanha segue em frente, vai defrontar um adversário que também não está no seu melhor, apesar dos resultados, e tem tudo para chegar longe. Sim, uma Espanha que se mostrou competente, que não entrou para aguentar o jogo e esperou e mostrou eficácia, apesar de tudo. Teve as duas melhores chances do jogo, uma no início com o Oyarzabal, que eu penso que ele pensa que está fora de jogo, então ele falha, e o gol, que frente a frente com o guarda-redes, Merino não costuma falhar de todo. Vamos então avançar para a nossa primeira rúbrica, a rúbrica dos lances, onde podemos também falar um pouco de toda a dinâmica que falhou aqui neste jogo e nos jogos anteriores. Guilherme, qual é que é o... falaste um pouco sobre o teu lance? Exato. Como é... Consegues expandir aí
um pouco. Então, além da falta de vontade e falta de ambição, não se pode estar a trocar a bola quando falta um minuto para apitar e estamos no jogo a eliminar. Sabemos que daqui a um minuto o árbitro pode apitar, ou a qualquer minuto, porque já tinha atingido os 6 de compensação. Apesar dos festejos, não podemos estar a trocar a bola lá atrás e quando estão a dar sinal que vão para a frente, depois voltam a jogar para trás. Isso está só a convidar o árbitro a acabar o jogo. E o árbitro até foi muito simpático de nos ter deixado jogar e até ter criado um ou dois lances de perigo, porque uma seleção que está a jogar para trás quando precisa de marcar um gol para não ser eliminada, não merece ser eliminada e foi o que eu já tinha dito, foi completamente merecida a eliminação. Temos de ir lá para cima, vamos lá Portugal! Até ao último suspiro, até à última gota de suor, até ao último pulsar do nosso coração. A Espanha foi bastante compacta da maneira como defendeu. O Borja Iglesias também entra, se jogou 2, 3 minutos, foi muito, mas esses minutos andou sempre a correr, a pressionar os centrais. A defesa e os médios também estavam bem compactos, por isso é que nós não tínhamos tantas linhas. Mas se não há, tem que se criar. Ou o jogador que tem a bola, porque tem qualidade para isso, ou os outros jogadores, porque estamos dependentes de um lance de perigo e de um golo para não ser eliminados. Então acho que isso tudo mostra. Este lance em si, no momento em que estamos a segundos de ser eliminados, demonstra muito o que foi o Mundial no seu todo e a pouca vontade que houve e a falta de ambição. Sim, é só olhar para o relógio e ver que estamos nos 7 minutos de compensação, sendo que foram dados 6. E jogar para trás não é novidade nenhuma para Portugal, mas realmente, pá, num momento destes, nem que seja um chutão lá para a frente, alguma coisa, a bola não pode ir para trás. Isto não é peladinha onde a bola só acaba quando a bola sai. Nós não estamos numa distrital para não saber quanto tempo é que falta. Os jogadores nos estádios onde andam a jogar têm placares gigantes a dizer o tempo de compensação e o tempo em que o jogo vai. É só olhar para cima, voltar e tem que andar, não pode acontecer o que aconteceu ontem. O problema é andarmos sempre, não é? Seja quando estamos a ganhar, seja quando estamos a perder, seja no início, seja no fim. Gabriel, o que é que. Eu trago o gol da o teu lance? Espanha, um lance onde mais uma vez o espaço central de Portugal fica muito aquém na fase defensiva. Na fase ofensiva também teve muito aquém no Mundial, mas acima de tudo defensivamente o nosso espaço central, o nosso meio campo foi uma desilusão total, foi horrível mesmo. E portanto é o espaço mais bem explorado pelas outras seleções, porque é o espaço onde nós estamos muito mal trabalhados. E portanto é isso que eu trago, é o gol da Espanha, o gol aos 90 minutos, um momento onde também se vê aquilo como o Guilherme disse, a diferença de atitude. Uma equipa que queria ganhar e uma equipa que já estava à espera do prolongamento. 6 minutos mais para se jogar. É o tempo de compensação. 6 minutos Olha, é muito perigo tempo. para a Espanha, remate ao golo! Esta jogada teve um total de 6 toques na bola. O Merino toca para o Fabian troca para o Ferran, dá 2 toques, passa para o Merino, gol. E em 5, 6 toques a Espanha desconstrói completamente a defesa de Portugal. E aqui há 2 comportamentos base que falham em Portugal. Primeiro, a reação à falta. O Bernardo Silva faz a falta, vira-se de costas, começa a falar com o árbitro Anthony Taylor. Não sei se é já da amizade que trazem da Inglaterra, porque lá está um árbitro inglês num jogo onde há tantos jogadores de Premier League, depois tem destas coisas. O Bernardo já o conhece há anos e anos, e a primeira coisa que faz quando faz falta é reclamar com ele. O que é que acontece? Primeira reação, errada. O jogador que faz a falta desvia o foco, os jogadores desviam o foco. Logo aí já estamos a permitir que a Espanha faça o que fez, que é bater o livre rápido. Porque aos 91 minutos o mais normal é as equipas até esperarem. Vamos esperar aqui uns segundos, vamos deixar os jogadores chegarem à área e vamos bater o livre direto. Mas a partir do momento em que Portugal não esboça reação à falta, nem esboça uma vontade de formar logo a linha defensiva, a Espanha, e muito bem acelera. E depois outro comportamento é a atração pela bola. Como é que todos os jogadores de Portugal foram atraídos pela bola? Ruben Dias é atraído pela bola, sai o Ferran Torres, abre a cratera atrás, Merino passa no espaço, não há compensação. O Veiga estava a acompanhar muitas vezes o Ferran Torres, não tinha jogador por acompanhar, estava preocupado com o Yamal que podia vir pela direita, estava preocupado também com o Rodrigo que estava ali nas imediações da área, não faz acompanhamento. O Dalot estava preocupado com o jogador da esquerda, também não faz acompanhamento, e portanto Portugal abre ali um buraco onde nem o Diogo Costa conseguiu defender. O Diogo Costa, que mais uma vez nos salvou de umas quantas, foi mesmo o melhor jogador de Portugal neste Mundial, e isso diz tudo sobre o nosso Mundial. Mais uma vez salvou, nesta vez não conseguiu salvar, e quando tens um jogador de elite a explorar espaços de finalização como é o Merino, que é um médio com muitos instintos de ponta de lança, a forma como ele explora o espaço de finalização
é muito boa para um médio. E lá está, zona perigosa, Portugal desliga do jogo, quando volta a ligar, ligam todos atraídos pela bola, um comportamento que não se pode ter numa equipa profissional e muito menos numa equipa que quer ser campeã do mundo, e acaba a sofrer um gol que coloca a justiça no resultado e coloca a justiça no jogo. É a imagem do jogo, é estes comportamentos de Portugal. Nos momentos mais importantes, desligamos do jogo e quando assim é, não podemos esperar grandes coisas. Sim, é uma falta de atenção que é quase inadmissível. Realmente, uma equipa como a Espanha vai fazer uma jogada dessas, vai tentar jogar rápido e houve ali, pronto, realmente Bernardo Silva falhou ali um pouco. Talvez se Vitinha tivesse ficado, teria coberto ali a área e a bola sequer talvez não passasse, ou o Palhinha, mas não vamos, acho que já falámos suficientemente do Palhinha ao longo dos episódios. Uh, eu trago um lance que contesta um pouco não só a titularidade do Ronaldo no geral, mas principalmente num jogo como este. Ronaldo que teve, acho que foi talvez o pior jogo dele, porque realmente ele, apesar de ter tido bola uma vez ou outra, ele parou muitas vezes o ataque de Portugal, os contra-ataques, as transições ofensivas, e não só não permitiu muito, atrapalhou bastante Bruno Fernandes, por exemplo, que estava muitas vezes a ter que ocupar o espaço que o Ronaldo estava a ocupar, porque o Ronaldo estava a ocupar o espaço que o Bruno Fernandes devia ocupar, e sofremos por causa disso. Gols! Pode avançar Pedro Neto, tem ali a entrada Ronaldo, Ronaldo segura, a bola ficou para trás de Ronaldo, para trás. Aqui dói um pouco ver, realmente vemos que no tempo de lhe passarem a bola e se desmarcarem e do Ronaldo começar a pensar o que é que vai fazer, já temos a Espanha toda organizada e ele não vê um passe ali em profundidade de tentar uma ruptura, não, ele passa a bola para trás e atrasa completamente, isto aos 80 minutos, quando realmente um jogador com velocidade pegaria na bola, tentaria levá-la para a linha, tentava alcançar depois um jogador que estivesse no meio, e ficou aqui um pouco aquém a solução de Roberto Martínez, que novamente errou, desta vez é contestável deixar o Ronaldo este jogo todo, ainda por cima com um jogador como o Gonçalo Ramos a entrar 10, 15 minutos e a decidir um jogo, mostra-nos realmente que Roberto Martínez estava a seguir ordens e que estava mais importado com o Ronaldo ser decisivo do que realmente Portugal sair daqui bem sucedido. Portugal foi eliminado, acabou-se, o sonho de Cristiano Ronaldo foi à vida, infelizmente de uma maneira pior do que expectávamos, realmente a fazer um Mundial onde é bastante contestado e que joga praticamente os jogos todos e não consegue fazer a diferença, mas agora é olhar para o futuro e certamente temos uma geração que vem forte nas próximas competições. O Roberto Martínez foi embora, não vai ser lembrado e ninguém vai ter saudades, certamente. Aponta-se que Jorge Jesus possa ser o seu sucessor e acho que temos todos boas expectativas para o futuro desta seleção. Mas o Gol de Ouro não acabou. O Gol de Ouro vamos acompanhar o Mundial até ao fim e vamos agora então ver os resultados dos oitavos de final. À parte do resultado da seleção, que perdeu 1-0 com a Espanha, vimos as equipas europeias todas a passar e Marrocos e Egito ainda, não é? Sendo as únicas equipas africanas ainda a sobrarem. Aqui quanto a estes jogos, tivemos aqui bons jogos. Por exemplo, Inglaterra-México. Para mim foi o melhor jogo do Mundial. Foi cinema do início ao fim. 5 golos, penaltis, vermelhos, lesões fora de campo. Jordan Henderson, 0 minutos, um amarelo e um pulso partido. Vês uma Inglaterra a lutar muito pelo jogo, que é algo que eu nem via assim tanto nas outras competições. Até falávamos muito um pouco da arrogância inglesa, daquela coisa de a Premier League é a melhor liga do mundo, nós também somos os maiores, e muitas vezes nem jogavam muito, mas a verdade é que Thomas Tuchel conseguiu construir um coletivo bastante interessante, guiados, para mim, pelo bolador deste ano, que é o Harry Kane. Está a um nível estratosférico, que marca um penalti e depois faz um penalti também. Foi para dar e para receber também. Mas foi um grande jogo, muitos momentos. México a jogar em casa com uma atmosfera incrível.
já se esperava esta atmosfera, mas foi ainda melhor, com momentos de bom futebol, momentos de muita garra, que é o que fica, e é mesmo o melhor jogo do Mundial, e mais uma vez, a horas incertas para uma pessoa portuguesa poder ver o jogo. Sim, claro. E fica aqui a pena, não é? Apesar de boa Harry Kane, let's go. Fica uma equipa querida das pessoas no geral, o México a ser eliminado, infelizmente em casa, à frente da sua torcida. Mas que não se sai daqui de cabeça erguida e com uma geração que realmente trará um bom futebol para o próximo Mundial. Tivemos Paraguai quase ali a conseguir parar a França, mas não foi suficiente. Um jogo que foi uma seca, mas que mostra que realmente os blocos baixos estão a crescer bastante nos Mundiais e as equipas já parece que já não há equipas fracas no Mundial, exceto sei lá, o Uzbequistão. Mas realmente vimos aqui os blocos baixos neste Mundial no geral a saírem por cima, pelo menos em grande parte. Agora, quando é a valer, vemos os europeus a mostrar que realmente o nível é diferente. Mas acho que é um jogo que não é preciso apontar muito. A França era a favorita, venceu, ponto. Agora vão já com Marrocos, e sim, interessa. Noruega eliminou o Brasil, num jogo em que o Brasil jogou como se fosse a equipa pequena, o Brasil a jogar no contra-ataque, o que não seria mal pensado, mas realmente não explorou as fraquezas da Noruega, que são o setor defensivo, e foi mais cedo para casa. Alguma coisa tens a apontar sobre este jogo? Por acaso era o jogo que eu gostava de falar. Como disseste, o Brasil, pentacampeão, é a seleção com mais mundiais na história. Os mundiais não vão ao jogo, meu. Exatamente. Era isso também que eu queria abordar, a jogar como uma seleção pequena, como tinhas dito. E Noruega a surpreender cada vez mais, mas também quem tem um Haaland lá à frente que em meio segundo Sim, dá o mas clique e consegue fazer uma desmarcação. O Gabriel Magalhães nem deu conta. E quando pega na bola, vira-se para a baliza, remata e consegue metê-la no canto onde o Alisson, que é muito bom guarda-redes, também não chega lá. Com jogadores assim é normal que possas sonhar e a Noruega vai continuar a fazer isso. sim, realmente esse gol do Haaland é engraçado. Vês como ele recebe a bola com toda a calma do mundo, vê, olha, vou pô-la ali. E põe ali. Realmente o Brasil vem com um projeto que para o futuro pode ser bom. Tem um treinador de topo, mas há de começar a meter na cabeça que os 5 mundiais não vão a jogo e só com individualidades a realmente aparecerem é que se ganham mundiais. Tivemos também a Bélgica finalmente a acabar com os Estados Unidos, que depois de uma polémica retirada de cartão vermelho, acho que ninguém estava a torcer para eles, exceto os americanos, mas que ainda estão meio perdidos e não sabem meio o que é que se passa aqui. Não há muito a apontar. Uma Bélgica obviamente superior e que agora vai jogar contra a Espanha. Não sei que jogo é que me falta. Marcelo, não sei se tem mais. Marrocos-Canadá, que foi um jogo assim. Marrocos onde sofreu. Foi talvez um dos piores jogos de Marrocos em termos ofensivos. O Canadá até teve por cima do jogo, mas depois o Marrocos mostra aqui uma vertente que não tinha mostrado tanto até agora, que é a vertente da transição, a vertente de saber sofrer atrás para marcar à frente. Que até surpreendeu um pouco porque Raimi, que acaba por entrar a meio da primeira parte por causa da lesão de Saibari, que é o grande dinamizador da equipa, é uma grande perda para Marrocos. O Raimi é mais fixo, é mais ponta de lança da área, e a verdade é que ele acaba por marcar um gol também, mas Marrocos apresentou uma abordagem diferente do que tinha apresentado até agora e acaba a ganhar 3-0, um resultado enganador, mas justo porque dentro do seu contexto Marrocos foi melhor do que o Canadá. Sim, certamente Marrocos que tem, apesar de ter sido o jogo talvez até dos mais complicados, o Canadá fez um bom Mundial, mas já acabou. Todas as 3 seleções anfitriãs foram embora ao mesmo tempo. E agora vamos a passar a nossa rubrica do 1x2, onde vamos olhar para os resultados que já temos, os confrontos já temos decididos dos quartos de final e vamos dar a nossa antevisão até certo ponto. Temos aqui o primeiro jogo entre França e Marrocos, que tem aqui também material para ser um dos melhores jogos do Mundial. Gui, o que é que tu achas sobre este jogo? Como disseste, vai ser um dos melhores jogos do Mundial. Acho que é um jogo que toda a gente devia tirar 2 horitas para ver, 2 no mínimo, depois não sabe se vai haver prolongamento e penaltis. Mas vai ser um jogo muito ofensivo. A França com aquele quarteto lá da frente e o resto da equipa a assegurar depois de deixar jogar.
Marrocos com um coletivo, ao contrário de França, que apesar de juntar um pouco a equipa, sobrepõe-se pelas individualidades. Marrocos é muito mais o coletivo e já houve esse confronto também no último Mundial, nas semifinais. Nessa a França saiu por cima. Acho que vai voltar a sair por cima, mas vai ser mais complicado do que foi há 4 anos atrás. Marrocos chega aqui melhor, chega melhor a este Mundial do que chegou em 2022, mas a França também. A França já tinha um comboio bem aliado e agora traz um TGV, portanto acho que a França vai sair por cima, mas acho que acho que Marrocos vai dar boa conta de si próprio e vai disputar muito bem o jogo e acho que pode ser um dos melhores jogos desta fase. Mas apontamos todos para uma vitória francesa. Sim. Eu vou aqui ser o do contra. Eu vou aqui rezar pela surpresa e esperar que o Marrocos mostre realmente que agora nos próximos mundiais vem aí mesmo para competir ali com os grandes e, como disse o Gabriel no episódio passado, vencer uma candidata e ser realmente um candidato e não só uma equipa de bom nível, porque já não são uma equipa pequena, mas uma equipa de bom nível, realmente uma grande surpresa das equipas africanas que esperemos que cresçam. Temos então Noruega e Inglaterra também, um jogo que pode ser curioso. Temos aí Premier League, não é? Aí em força e os jogadores conhecem o Haaland, mas será que conseguem pará-lo? Eu acho que é jogo com potencial para surpresa, mas lá está, como eu falei agora do jogo com o México, eu estou a ver uma Inglaterra que coletivamente está a encontrar o seu ponto. Eu até falei que há 2, 3 episódios atrás que a Inglaterra estava muito na onda das individualidades e que não estava tão sustentável, que é uma verdade, ainda não encontras sustentabilidade no que toca às exibições de Inglaterra, mas a verdade é que este último jogo mostrou uma garra que eu ainda não tinha visto e mostrou uma força coletiva que eu ainda não tinha visto. E uma Inglaterra consiga manter este nível coletivamente até final, é uma Inglaterra candidata a campeã. E portanto vai depender da abordagem da Inglaterra. Pode ser jogo com potencial para surpresa, mas acho que não irá acontecer. Mas acho que o Haaland vai molhar a sopa. Acho que é jogo para as duas equipas marcarem e o Haaland despedir-se com um golo. Haaland que mostra grande nível e faz um primeiro Mundial ao nível dele. Realmente estamos habituados é um jogador que tem mais golos do que jogos pela Noruega e não é novidade nenhuma que ele pode nem sequer aparecer muito no jogo e fazer toda a diferença. Temos então o jogo que falta, que é a Espanha-Bélgica, que na minha opinião, se a Espanha jogar como jogou contra Portugal, eu acho que a Bélgica vai vencer, mas não sei qual é que é a vossa opinião. Eu acho que a Bélgica, apesar dos resultados de um 5-1 contra a Nova Zelândia, no último jogo da fase de grupos para acabar em primeiro, uma reviravolta nos últimos 5 minutos ao Senegal e o 4-1 aos Estados Unidos, quem olha de fora vê grandes resultados, está a entrar bem, vai bem para o próximo jogo, mas eu acho que 4 golos aos Estados Unidos, 5 golos à Nova Zelândia, para colocar lá uma pipoca dentro numa seleção que é em 5 jogos, se não estou em erro, ainda não sofreu nenhum golo, vai ser muito complicado e já sabemos que a Espanha joga a bola. Tiki-taka está mais vivo do que nunca, principalmente desde os últimos anos, e acho que vai dar a Espanha. A verdade é que a Espanha claudica muito em mundiais. A Espanha nós falamos como uma grande potência, mas só tem um mundial, que até é um pouco curioso no meio disto tudo. Mas a verdade é que a Espanha é a equipa que melhor defende por ser uma das que melhor ataca. Porque a forma como a Espanha se organiza ofensivamente permite que as transições defensivas comecem logo com vantagens. A Espanha apresenta um quadrado construtor com Cubarsí, Laporte, Rodri e Pedri. Contra Portugal fez muita moça porque, como o Tomás disse, Ronaldo não é um avançado que pressione muito, não é um avançado tão pródigo em controlar jogos destes na pressão e, portanto, acho que esse quadrado da Espanha dá-lhes grande segurança a atacar e a defender e vai controlar bem as transições da Bélgica. Vai depender também um pouco se Lukaku joga ou não, porque o Lukaku pode colocar alguma dificuldade fisicamente aos centrais, mas lá está, é um pouco como o Guilherme disse, bons resultados não significam grandes exibições e a Bélgica ainda está um pouco incerta, ainda está à procura do seu lugar. Sim, certamente ainda não apanharam nenhum confronto de alto nível e tremeram bastante contra equipas como o Irão, como o Egito. Então, sim, realmente vendo assim dessa perspectiva,
eu penso que a Espanha é favorita, porém eu acho que as pessoas não estão a ligar o suficiente à Bélgica e eu acho que eles, apesar de não terem a sua melhor geração, eu acho que são uma equipa com algumas individualidades bastante boas e dependendo de que versão do Lukaku é que entra, porque temos um Lukaku que no primeiro jogo força um autogolo, no segundo jogo é titular, não faz nada, mas depois tem entrado e marcado golos. Vamos ver que versão é que entra e parece-me que agora, a partir de agora só vêm grandes jogos, porque aguardamos hoje o Argentina, Egito e Suíça-Colômbia e qualquer uma das equipas que passa, apesar de provavelmente será a Argentina, e quanto ao jogo da Colômbia, acho que um pouco mais competitivo, mas acho que a intensidade colombiana vai sair por cima e vamos ter um confronto sul-americano. Mas o gol de ouro já errou tanto. Podemos aqui ter um Egito-Suíça nos quartos de final ou uma Argentina-Suíça, não me admirava nada. Manzambi pode fazer ali a diferença e vamos então aguardar. Vamos só mostrar então a bracket para vermos aqui as possibilidades de finais, por exemplo. Temos aqui ainda viva uma repetição da última final do Mundial. Podemos ver Marrocos a repetir o feito do ano passado, do Mundial passado, e chegar às meias finais. E temos aqui possivelmente grandes confrontos aqui nas meias finais. Sim, Pronto. temos um Espanha-França que aconteceu no último europeu, onde o Yamal acabou por resolver bem e fez um grande jogo. O Yamal, que até agora ainda não apareceu tão bem neste Mundial, Deve muito. está a tentar muito, mas não está a conseguir tanto. Mesmo contra Portugal, o Nuno Mendes conseguiu controlá-lo bem e quando ele conseguiu sair, o Diogo Costa controlou. Portanto, acho que ainda está a faltar um grande jogo do Yamal neste Mundial. Veremos se é contra a Bélgica ou se depois numa possível meia-final. Mas eu estou a ver a França com uma dinâmica incrível e, sinceramente, mesmo a própria Argentina, estou a vê-los com muitas dificuldades em parar esta França. Acho mesmo que só uma grande surpresa poderá tirar o título à França. A Argentina não. A França é certamente a equipa a ser batida. A Argentina já revelou ali contra Cabo Verde algumas fraquezas e que às vezes eles entram no jogo um pouco apáticos e já a pensarem que a vitória está garantida, e assim não se ganham mundiais. Eles não têm pressão nenhuma também, ninguém os pressiona a ganhar, eles ganharam o último e eles parecem bastante leves. Vamos ver agora que eles na próxima fase possivelmente têm finalmente um jogo assim de nível mais complicado. E pronto, Portugal foi eliminado. Acho que podemos olhar aqui ligeiramente para o futuro. Jorge Jesus será, em princípio, o novo treinador. E o que é que vocês esperam agora do futuro da seleção? Então, acho que caso seja o JJ, apesar de nos clubes em que esteve nunca o potencializar muito os jogadores mais novos, nas seleções é normal, vão aparecer, por exemplo, temos o Kenda, temos o Rodrigo Mora. Acho que são jogadores que têm que ser potencializados, apesar de não ser o que o JJ mais fazia. Acho que são jogadores que vão continuar a carregar a tal geração de ouro, ou que vão ajudar os restantes jogadores que temos no momento e que ainda estão dentro daquela idade dos 24 aos 28 e ainda conseguem disputar mais um, talvez dois, porque nem todos têm a longevidade que Ronaldo, Ochoa e assim têm. E é isso. Acho que vejo com bons olhos, porque também do buraco onde estamos a sair, acho que só não dá para olhar mais por baixo, é só olhar para cima e ver o que é que o futuro nos trará. Mas acho que vai ser risonho e espero que seja. Sim, um pouco como o Gui disse, o Jorge Jesus não é aquele treinador que nós olhamos como um apostador de jovens, mas é um treinador que potencializa muito bem os recursos que tem. É muito difícil uma equipa com Jorge Jesus jogar mal e é muito difícil um plantel com Jorge Jesus não render. E a verdade é que é muito raro o jogador que sai de uma equipa de JJ pior do que entrou. E acho que nesse momento é isso que precisamos de Portugal. Precisamos de um treinador que mais do que seja um gênio da tática, mais que seja um grande comunicador, tem que ser um grande potencializador de talento, porque Portugal o talento já o tem, precisa de alguém que o potencie e acho que Jorge Jesus é o nome indicado e até já chega com uns anos de atraso. Sim, realmente, ao pé de Roberto Martínez não seria muito difícil arranjarmos um treinador melhor.
É sempre questionável um treinador com 2 títulos vir treinar uma seleção deste calibre depois de um trabalho falhado. Mas sim, sinceramente, acho que temos uma seleção com um grande potencial, temos jogadores de grande nível. Esperemos que Ronaldo saiba finalmente aceitar que já foi, já chega, porque realmente vemos-lo a manchar um pouco a sua carreira, que foi brilhante, com um final de carreira a tentar forçar algo que já não é forçável. Ronaldo, obrigado. Agradecemos por tudo o que fizeste. Portugal está no mapa por causa de ti. Está na hora de darmos espaço à nova geração. E realmente temos uma grande geração e vimos fortes para as próximas competições. Obrigado e até para a semana.